Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sou o pastor Marcelo Lima. Quero fazer uma leitura aqui da palavra de Deus com vocês, que se encontra em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 3 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da arca de Abimeleque, que estava em Geba, e Uzá e Aio, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. E levantando o da casa de Abimeleque, que está em Geba, com a arca de Deus, Aio ia diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento, de maneira que faia, com harpa e com saltério e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou-a, porque os bois a deixava perder. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Bom, irmão, é bem interessante esse texto. Para quem conhece um pouco das Escrituras Sagradas, sabe que esse texto da Palavra de Deus nos ensina que não devemos colocar algo novo sobre o que já está escrito. A gente viu o exemplo que a arca, antigamente, para ela ser levada, ela tinha que ser levada primeiro pela tribo de Levi, os filhos de Arão, e era colocado uma argola, porque a arca, ou melhor, uma vara, a arca tinha 4 argolas do lado, 2 na frente e 2 atrás, e era colocado uma vara revestida de ouro e segurava 2 levitas na frente e 2 atrás, e assim se levava a arca, porque era a ordem de Deus. E Davi tinha apanhado essa arca na casa de Aminadab, talvez à pressa, não sei, colocou em cima dos carros de boi, e assim surgiu, fazendo algo novo, um carro novo para poder levar algo que era antigo. No tropeço da arca, no tropeço da carroça, Uzá, com uma boa intenção, colocou a mão na arca para que aquela arca não caísse. Deus se irou e o matou Uzá. Parece um pouco de injustiça, né? Mas na realidade, Uzá não estava preparado para pôr a mão na arca. A arca era santa e a mão de Uzá era impura. E por isso Deus o matou, porque pôs a mão naquilo que não era para pôr. E Deus, diz as Escrituras, que abriu uma ruptura nele. No caso, rachou no meio, abriu um buraco. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu ouvi um comentário de um pastor, não sei o nome dele, mas que me chamou muita atenção, e eu quero usar também alguma experiência dele que ele falou. Que ele disse que nós estamos vivendo 3 gerações de crente. E eu concordo, porque também tem um pensamento assim, 3 gerações de crente. A primeira geração dos crentes, que tudo era Deus. A segunda geração é aquela geração de crente que tem Deus, mas alguma coisa acoplada, mas alguma coisa junto. E a terceira geração é a geração de crentes que não precisa de Deus. O que eu quero dizer com isso? É porque a primeira geração, que tudo era Deus, eu lembro quando eu era novo convertido, e eu cantava no conjunto da mocidade, e a gente era obrigado a usar gravata para poder cantar. E se não tivesse uma gravata, não se cantava, ficava no canto. Aquilo ali deixava a gente com medo, e todos iam de gravata, os jovens. A gente era proibido até mesmo de jogar bola, porque achava que bola era coisa do diabo, né? E eu lembro que o meu pastor, meu antigo pastor, excluiu toda banda de música, porque uma vez no domingo estava jogando bola. Parecia um pouco de exagero, de fato parecia,
Mas eu lembro que também nessa época os crentes eram mais avivados, eram mais batizados com o Espírito Santo com mais facilidade. Havia dons, os cultos quase todos eram pentecostais, uma alegria, convenção de alma, cura. E essa era a geração do exagero, que tudo era Deus, em que se comprasse um carro, levava para o pastor ungir. Quando se fazia aniversário, era culto de ação de graça, era uma verdade. Nascia uma criança, se apresentava a culto de ação de graça. Se estava namorando, tinha que ir ao pastor, para o pastor dar conselho ao jovem como namorar. E tudo eles botavam Deus na frente e eles eram mais felizes. De fato, eles não tinham WhatsApp, não tinham Facebook, não tinha toda a tecnologia que tem hoje, mas eles tinham Deus. E por fato de ter Deus, eles eram mais felizes. Mas era uma bênção. Aí depois veio a segunda geração, que é a minha geração. Eu estou falando desses crentes de 50 anos atrás, de 40 anos atrás. Aí veio os crentes da segunda geração, que é a minha geração. A geração que nós temos Deus e temos Deus mais alguma coisa. Isso quer dizer, nós hoje, quando nasce uma criança, fazemos culto de ação de graça, sim. Mas nos nossos cultos de ação de graça, os primeira geração, se cantavam um hino, se orava, se pregavam, né? Hoje já cantam um hino, pregam, mas no fundo, quando acaba a festa, tem uma musiquinha mundana, né? Tem uma cerveja lá para um amigo que não é crente ou com um parente, né? Se sai os crentes, entra a turma de não crente, isso dentro da casa do crente. Essa é a minha geração. Os crentes hoje fazem isso. Os crentes hoje ouvem músicas cristãs, mas ouvem música secular, porque acha que não tem nada a ver, porque estamos vivendo o relativismo, né? Tudo é relativo. Esse relativismo, aquilo que é verdade para mim, muitas das vezes não é verdade para o outro. Aquilo que eu acredito que é uma fonte de verdade, outro já acha que não é bem assim, porque tudo é relativo. Temos Deus, mas temos mais alguma coisa junto, sabe? Hoje os jovens se namoram, já não pede mais conselho ao pastor, já não se faz mais uma oração, eles se decidem. Hoje, na realidade, o jovem não namora. Os jovens hoje, eles moram juntos, já mantêm uma relação sexual ativa. Da primeira geração, não havia isso. Só mantinha a relação sexual aquele que se casava. Hoje ele já pratica. E, por final, veio a terceira geração. Essa não quer saber de Deus. Hoje, compra um carro, não levam mais para ungir. Hoje, se namora, se toma decisão própria, não se faz mais em culto de ação de graça, se procura ir aos cultos somente nos domingos. E olhe lá, eu já tive até a oportunidade de ver, nessa geração atual, crentes dentro da igreja, com o celular aberto, dentro do culto, assistindo o último capítulo da novela, a cena de um filme que ele não pôde ver porque estava na hora do culto, os pênaltis final de um jogo de futebol, assistindo dentro da igreja. As pessoas hoje abandonaram a Deus, acham que não precisa de Deus. E esse texto da palavra de Deus, em que Davi põe a arca em cima do carro de boi, é trazendo algo novo para uma geração antiga. Isso traz consequência, e as consequências é a morte. E eu quero dizer isso, hoje boa parte dos nossos crentes estão mortos espiritualmente, porque não precisam de Deus, não buscam mais a Deus, não querem a presença de Deus. Quando se trata de oração, as pessoas fogem de Deus, não tem mais contato com a palavra de Deus, não buscam a Deus como buscavam antigamente. E hoje a pergunta que fica no ar é: cadê os milagres? Cadê o batismo com o Espírito Santo? Hoje está arriscado se colocar no jornal o dia se alguém for batizado com o Espírito Santo. As pessoas, os crentes hoje ligam seu televisor, não assistem um filme evangélico. Eles têm o prazer de assistir tudo que se passa na televisão, mas não assistem nada que for de Deus. Já fiz até algumas recomendações para alguns irmãos. Poxa, tal canal está passando a programação assim. Poxa, tal site tem
Uma pregação assim, eles não têm tempo de assistir, dão dor de cabeça, dão sono, mas têm a capacidade de assistir 2 horas de filme, 2 horas e meia de filmes secular. Então, a geração que está deixando Deus de lado. E automaticamente também estão perdendo Deus. Porque aqueles que buscam Deus, a Bíblia diz que esse acha Deus. Mas aqueles que deixam Deus, diz as Escrituras que Deus o deixará. Lembra de Sansão? Sansão, enquanto estava com Deus, a sua força permanecia. Mas depois que deixou e declarou o que não era para declarar, ele perdeu a presença de Deus. E a gente vê assim na história de todo Israel. Enquanto buscava, Deus o mantinha. Depois que o deixava, Deus deixava eles atribulados. E muitas das vezes passamos tribulações, passamos coisas difíceis na nossa vida, porque deixamos Deus de lado. Estamos usando aquilo que é novo e estamos perdendo a oportunidade de conseguir o melhor de Deus. Deus ainda não mudou. A sua palavra é a mesma. Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Somos nós que tomamos a decisão de mudar. Então deixamos Deus. Façamos como a primeira geração. Acreditamos em Deus, que tudo é Deus e precisamos de Deus. Amém? Que Deus abençoe. O intuito desse canal não é conseguir like, não é ganhar dinheiro, mas é anunciar o reino de Deus. Mas se você puder, dá um like aí, compartilhe essa mensagem, tá bom? Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz.